Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso terceiro e último bloco do nosso primeiro dia de Teologia Sistemática 2, Teontologia, ou a doutrina de Deus, ou, como eu gosto de chamar, a doutrina daquilo que Deus se revelou para nós, porque ele é muito mais do que ele se revelou, e é muito mais do que a Bíblia diz. No entanto, o que a Bíblia diz nos basta. Então, continuando aqui nosso material, meus irmãos, eu vou compartilhar aqui com vocês, continuando aqui nos slides do Gruden. Vamos lá. Vamos lá. Nós lemos há pouco a primeira pergunta. Como podemos saber que Deus existe? Tivemos a primeira resposta, que é pela intuição íntima de que Deus existe, que é o Criador de tudo. E também uma segunda resposta, que são os testemunhos do poder de Deus, das evidências, tanto bíblica quanto da criação. Continuando. Os 4 argumentos filosóficos da existência de Deus. Aí, aqui, agora vai começar a dar um pouquinho mais de complexidade. Pode ler para nós? Pode ler, Júnior, por gentileza? Os argumentos filosóficos da existência de Deus. Primeiro, cosmológico. Considera o fato de que toda coisa conhecida do universo tem uma causa. Portanto, arrasou o argumento. O próprio universo deve também necessariamente ter uma causa. E a causa de universo tão grandioso só pode ser Deus. Joia. Dá uma pausa aqui, Júnior, só uma pausa. Olha que interessante, irmãos. Tem uma causa. Toda coisa conhecida. Olha que interessante, irmãos. Existem coisas que são conhecidas e outras que ainda não são conhecidas. Mas o fato de não conhecermos, pela nossa cognição, pela nossa consciência, não significa que não exista. Quer ver um exemplo disso que eu gosto de ilustrar, irmãos? Antes de Thomas Edison, a questão da energia, muitos diziam que poderia não existir esse negócio de energia. Que como pode um cabo ligar no outro cabo e transmitir ali uma força invisível? Hoje nós conhecemos bem sobre o que são energias. E em função da energia, a luz e tantos benefícios que a gente desfruta. Eu gosto de usar agora uma comparação que é sobre a questão do telefone celular, né? As ondas do rádio também, né? Ninguém Exatamente, as ondas do rádio, né? Todo tipo de ondas, tanto rádio, transmissões, isso é extraordinário. Eu sei que, parando aqui no primeiro momento, a gente sabe que a gente liga o nosso celular, e de repente tem o Wi-Fi, do Wi-Fi, etc e tal, que nem hoje estou dando aula pelo Wi-Fi do celular. Como pode toda a nossa informação estar sendo registrada agora em tempo real, indo para uma central e distribuindo para vocês sem nenhuma ligação? Então, poderíamos dizer que quem não conhece sobre essa descoberta tecnológica, poderia dizer que isso é bruxaria, né? Isso é uma bruxaria, não é impossível. Eu me lembro que no filme Guerra nas Estrelas, não tem aqueles robozinhos, etc e tal, o filme, né? Assim que foi criado robôs no Japão, logo depois do Guerra nas Estrelas, Star Wars, uma senhora dizia para o filho dela: mentira, isso não é robô nada, tem um anãozinho ali dentro, não é robô coisa nenhuma, não me engana não, isso daí tem um robô. Então você vê, hoje em dia, né, isso daí tem algumas décadas, é claro, mas assim, hoje nós sabemos, por quê? Porque conhecemos. Mas e aí? E o que não conhecemos? Isso não significa que não existe. Exatamente. Mas, partindo desse princípio cosmológico, toda coisa conhecida do universo tem uma causa.
E é bem interessante isso, né? Causa primeira, né? Deus. Como? A causa primeira e maior. Causa primeira. Joia. Então, quer comentar alguma coisa, Júnior? Irmãos, sobre esse conhecimento cosmológico? Joia. Continua, então, por favor. O segundo é o teleológico, né? Concentra-se na evidência da harmonia, da ordem e do planejamento no universo. Como o universo parece planejado com um propósito, deve ser necessariamente existir um Deus inteligente e determinado que o criou para funcionar assim. O que vocês acham desse ponto, meus irmãos? Muito legal. Muito legal. Querem comentar? Querem fazer algum comentário? Eu acho que isso daí é a principal resposta para aqueles que se definem como ateus, né? Eu acho impressionante eles se definirem assim de tal modo e não observarem, né? É tão claro parece tão claro para nós, é claro, né? Que nós somos filhos de Deus e o Espírito Santo habita em nós. Por outro lado, eu parei para pensar agora, o pecado talvez, né? E a Bíblia fala disso, né? Que o Exatamente. pecado cega. Mas enfim, Exato. parece tão claro. E olha só. Às vezes entender, viu? E olha, e quando o pecado não consegue aplacar essa compreensão de que há um Criador, o pecado consegue obstruir, colocando alguns outros seres como se fossem intermediários de Deus. Os Exus, os ídolos e tantas outras coisas, né? É interessante, né? Então é bem interessante que a gente... realmente o pecado é o que cega. Pode ver que 2 Coríntios 4:4, que diz que o príncipe desse século tem cegado o entendimento de muitos para que não resplandeça o quê? A luz do evangelho e da glória de Cristo. Então, a compreensão do evangelho se vem por Deus, destruindo qualquer cegueira aonde? Na nossa consciência. Por outro lado, mesmo essa consciência fadada ao pecado, a pessoa pode ter clareza de que Deus existe, no entanto, e aí ele vai ter os seus, vamos dizer assim, né, meios e caminhos de buscar esse Criador, que é aí onde o diabo também atua, né? Quando o diabo não cega pelo pecado, o pecado cega também, dando uma visão errada a respeito do eterno. Mas essa ideia é muito legal. É claro, já já a gente vai voltar para todas essas terminologias. Só fazendo aqui um apontamento, a palavra grega para telos, né? Ela significa fim, meta ou propósito. E o Gruden coloca aqui, ó, como o universo parece ter sido planejado com um propósito, deve necessariamente existir um Deus inteligente e determinado que o criou para funcionar assim. Então, tudo é muito coerente, é muito harmonioso, é muito maior do que a gente possa imaginar. Só fazendo um último comentário aqui. Eu tive um cunhado que realmente era um ser humano muito especial. E quando ele casou com a minha irmã caçula, ele já tinha uma certa idade, mas ele era uma pessoa que eu falei, poxa, esse camarada é diferente. E ele era comunista, socialista, ateu, ferrenho, desses que viajou para Cuba logo na Revolução quando teve, no caso aqui, tivemos oh meu Deus, oh meu Deus, quando a gente passou aqui pelo nosso período... Ditadura, exato. Regime. Isso. Então ele era, pensa num camarada, logo depois que ele casou com a minha irmã, eu tive ali bons papos com ele, e ele sabia que era o pastor e tal, e conversávamos, e ficávamos conversando por horas. Um rapaz muito próspero, muito generoso, um ser humano como poucos. Mas um dia eu fiz uma pergunta para ele, assim, num dos nossos momentos, eu falei assim, Flávio, tá bom, você está dizendo que Deus não existe, então
tá bom, você está dizendo que tudo veio da onde? Tudo surgiu da onde? E você sabe que quando você faz uma pergunta dessa para um ateu, ele vai fazendo aquelas construções para trás. Veio Darwin, a evolução, as espécies, e aí tá bom, e aí, vamos mais para trás. Aí quando você começa a retroceder, eles chegam a praticamente num caos absoluto. Ou seja, tudo veio de um caos absoluto, e aí dali uma energia que cria os planetas, e depois gera uma ameba, da ameba gera um girino, e depois de milhões e milhões de anos, esse girino no planeta ele desenvolve para um sapo, do sapo aí vai gerando as espécies, chegamos aqui. Aí eu falei assim, então quer dizer que você acha que isso é inteligente? Aí ele, com toda humildade, ele falou assim, não, eu admito que esse retrocesso no ateísmo, ele não tem lógica. E aí Não ele tem, disse, porque e aí ele concluiu, sabe, Júnior, ele disse, eu concordo que crer no ser supremo, um ser criador, que criou tudo e que faz tudo perfeitamente, isso tem muito mais coerência e lógica. E aí eu concluí, falei, então creia nele. O nome dele é Jesus Cristo. E ali a gente continuou falando. Infelizmente, ele, em virtude do seu vício, contraiu, sua saúde prejudicou-se, ficou acamado durante anos e aí veio a falecer. E foi uma pena, porque assim, uma pessoa que eu lembro que durante muitos momentos eu queria orar com ele, eu queria ter mais contato com ele, tive várias objeções por parte da família, mas assim, eu estou até partindo, dando esse exemplo para vocês, para mostrar que não tem lógica. E essa segunda ideia aqui, desse argumento filosófico da existência de Deus, o teleológico, ele é muito forte. Essa questão da harmonia, da ordem, do planejamento do universo. E aqui, esse é um ponto que a gente pode sempre muito. usar para qualquer pessoa. Né? Pode falar, Júnior. Sim, porque isso aí vai contra a questão da existência aleatória do universo. Né? Que eles querem invocar o Big Bang, mas todo Big Bang tem uma causa primeira, inteligente. Por mais que teve todo o processo, mas quem é a causa primeira? Quem é que emana essa inteligência, que cria esse sistema? Não interessa se foi Big Bang, mas foi um ser inteligente. E nós sabemos quem é, né? Nós cremos que é. Sim. Agora, olha que interessante, irmãos. Mesmo que possamos dar respostas das mais lindas e célebres para as pessoas, elas vão dizer assim: olha que resposta legal, que coisa inteligente. Eu quero dizer para vocês que nada que é pelo artifício da inteligência pode converter alguém. Porque a pessoa pode até ter essa clareza, saber, Sim. mas a conversão se dá somente quando a pessoa reconhece que é pecadora e que precisa desse ser todo-poderoso para salvá-lo e livrá-lo. Porque a pessoa, com toda a sua inteligência, mesmo que ele diga, afirme e aplauda, não necessariamente vai se converter. E isso daqui é bom para a gente. Isso serve para a gente até como um consolo, porque muitas vezes a gente pensa assim: bom, maravilha, eu vou dar uma resposta para o meu chefe, para o professor da universidade, para aquele parente. Irmãos, é o poder de Deus que vai convencê-lo, é o Espírito Santo que vai convencê-lo. Um argumento de inteligência pode ser uma ferramenta que vá trabalhando no coração dessa pessoa para que ele se quebrante a Deus. Mas se ele não se quebrantar com o coração ou crer com o coração, nenhuma informação intelectual será suficiente para gerar conversão em alguém. Porque se assim fosse, muitos eruditos e sábios seriam os mais piedosos e não são. Pode ver, eles até dizem sobre Deus, sobre a criação, sobre essa ordem, e quando vão ver estão presos no pecado. Porque a conversão é pelo poder do Espírito Santo e ponto final. Tá bom? Querem falar mais alguma coisa, irmãos? A Bíblia fala, né, que as coisas de Deus elas discernem espiritualmente, né? O homem natural não compreende as coisas do espírito, porque ela discerne de forma espiritual. Exatamente.
Joia. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tranquilo? Então vamos lá. São 4 argumentos filosóficos sobre a existência de Deus. Irmão, você vê, nós não estamos aqui simplesmente fazendo com que o argumento filosófico sustente a nossa fé. Verdade. Mas os argumentos filosóficos embelezam a nossa fé. Verdade. Ou seja, o argumento cosmológico mostra que tudo tem uma causa. O argumento teleológico diz que tudo tem uma harmonia. E, irmãos, e aqui no universo, até mesmo agora com esse novo telescópio, James Webb, é algo estratosférico. Porque com o telescópio Hubble, os cientistas já descobriram coisas magníficas. Agora com o James Webb, eu não sei se vocês acompanham sobre isso, vocês gostam de acompanhar ou não? James Webb. Pouco. Depois dei uma pesquisada, dei um Google, James Webb. O que acontece? A NASA e outras instituições de ciência criaram um telescópio que ele está numa distância assim absurda do planeta Terra. Ele foi criado com muitos detalhes e para eles enviarem para o espaço, eles tiveram que criar algo e depois eles tiveram que literalmente desmontar essas peças e depois eles tiveram que planejar como eles lançariam em órbita, chegando num certo lugar, e lá nesse certo lugar, que é muito distante, irmãos, só para vocês terem uma ideia, foi lançado no começo do ano, no finalzinho do ano, se não me engano, em dezembro, e aí ele chegou no lugar onde ele deveria ter chegado, por exemplo, algum tempo depois, semanas depois, ou meses, e aí ele começou o processo de desarmar, de abrir, e depois de alinhamento. Eu sei que as primeiras mensagens, as primeiras fotos foram chegar e foram trazidas atônitas, se não me falha a memória, 6 meses depois. Olha que coisa. Então a Terra está aqui, ele está numa região assim, muito distante, orbitando tudo, numa temperatura assim muito baixa lá, porque então assim tem toda uma tecnologia e ele está mapeando agora o universo, tirando foto das galáxias. Está sendo uma revolução tecnológica o James Webb. Então agora a ideia da teoria do Big Bang, Júnior, outras teorias vão ser ou consolidadas ou mudadas. Por exemplo, outros planetas, outras galáxias, outros sóis. Então está sendo assim uma revolução, porque a exatidão deles. Então eles pegam uma foto, por exemplo, do telescópio Hubble, tem uma imagem. Aí eles vêm com agora a foto do James Webb. Meus irmãos, é a coisa mais fantástica. Eu gosto. Mais avançado, né? Muito avançado. Então, por exemplo, eles pegam essas novas galáxias, eles conseguem chegar muito perto. É uma tecnologia muito precisa. Então, depois acompanhe, é surpreendente, é maravilhoso, tá bom? Então fica aqui um gostinho para vocês verem como... e deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Com o avanço tecnológico, a ciência teve uma mudança muito grande, principalmente depois que o homem alcançou o espaço. Porque até o homem ter alcançado o espaço, havia muito humanismo entranhado nos cientistas de que nós conseguimos tudo. Mas depois que o homem, de fato, chega na Lua e que vê a Terra, aquela bola azul, e começa a estudar os outros planetas e consegue mandar, nas suas pesquisas, avançam e descobrem, por exemplo, que essa ideia do ET, até o momento ainda a gente não sabe se existe vida inteligente, etc. e tal. E aí o ser humano começa a fazer aquela pergunta: da onde vemos, para onde vamos e por que só nós nesse planeta temos essa vida inteligente? Então tem sido uma revolução das mais absurdas essa questão do ser humano no planeta. E aí os cientistas começaram a admitir que a existência de Deus é real, que não tem como você fugir, porque quando você pensa no nosso planeta e como o planeta ele é harmonioso para que o ser humano viva, e desse ser humano, só nós somos seres inteligentes, que temos a dimensão do passado, do presente e do futuro. Uhum.
E aí você olha para o universo e pontua o planeta Terra, que é um ponto desse universo, ou pelo menos na nossa galáxia, e depois nas outras galáxias. Então, é uma coisa absurda. Então, por isso que muitos cientistas se curvaram em crer em Deus. E a teoria do design inteligente também, que veio trazer mais evidência do criacionismo, do Deus criador inteligente. Então é muito legal, tá bom? Fica aí uma dica, pesquisa aí James Webb, o lançamento, as fotos, é apaixonante. Essa é uma área que eu gosto demais, hein? Tem uma possibilidade de acompanhar ao vivo, inclusive, né? No site que é o James Webb? É o site da NASA, né? Tá. Legal. Então vamos agora para os outros dois argumentos. Leia para nós, por favor, Júnior. Ainda aqui, ó, o terceiro e depois o 4, tá? O 4. Sim. O terceiro, ontológico, a parte da ideia de Deus, definido como um ser, aspas, maior de que qualquer coisa que se possa imaginar. Depois arrasou que a característica da existência deve pertencer a tal ser, pois maior é existir que não existir. Ou seja, né, essa ideia da ontologia, né? Maior do que qualquer coisa que se possa imaginar. Como ele concluiu, né? Pois maior é existir do que não existir. Podem ver que até dentro dessa perspectiva filosófica, os antigos pensadores diziam e citavam com muita frequência: ser ou não ser, eis a questão. Por que essa fala, né? É um pensamento filosófico. Existimos. Se existimos, logo... Então, há esse argumento, né? Porque quando a gente para pensar no universo, a gente para pensar no passado, ou no futuro, ou nas coisas da vida, ou nas coisas invisíveis, a nossa cabeça realmente divaga. Mas uma coisa é fato: existimos, ponto. Então, essa é uma premissa que a gente não pode desconsiderar, né? E o quarto ponto, que é o moral. Quarto ponto é o moral, né? Parte do senso humano do certo e do errado e da necessidade da imposição da justiça. E raciocina de que deve necessariamente existir um Deus que seja a fonte do certo e do errado e que vá algum dia impor a justiça a todas as pessoas. Joia, né? Essa questão da humanidade, essa questão do bem e do mal, a questão da ética e da moral. Hoje eu vi uma definição sobre ética que foi muito legal, inclusive, que a ética ela se distingue da moral, porque na ética você sabe o que está certo e você faz sem ter a obrigatoriedade. Já no aspecto moral, é aquilo que é o consenso social daquele grupo. Ou seja, o que é imoral para nós pode ser moral para outros e vice-versa. Né? Por exemplo, dentro do Islã, você sabe que eles também praticam, vamos dizer assim, a monogamia até certo ponto. Mas se você é um príncipe islão, você pode ter várias esposas. Então, quer dizer, o que é certo? O que não é certo? Isso tem um aspecto moral. É aquilo que nós fazemos por obrigação. Já no que é ético, eu tenho um princípio e eu sigo esse princípio pela liberdade de segui-lo. Então, foi uma definição bem interessante que eu ouvi hoje cedo, inclusive, e pode ver que dentro desse aspecto moral, senso humano, e essa questão de justiça, de equidade, de queremos o bem comum, não é algo que acontece apenas conosco, é algo que acontece até mesmo em tribos indígenas. Podem ver que as tribos indígenas têm os seus líderes. Há tribos indígenas mais desumanas e outras mais, eu diria, mais humanas, mas elas têm as suas regras. Tem aquela ideia, né, que todos pensavam que o índio, porque ele está nu, ele podia fazer o que bem entendesse com as índias. Se uma pessoa quebra esse vínculo da fidelidade, ele está perdido na tribo indígena. Por quê? Porque há leis, há princípios éticos e morais até numa tribo indígena.
Por isso que essa ideia e o consenso do que é uma nação, né, é bem interessante. O que é uma nação? Né, até uma definição bem interessante. Mesmo um índio estando aqui no nosso país, ele tem leis que regem eles e nós precisamos respeitá-los. Por quê? Porque são conceitos éticos e morais pertinentes à cultura deles. É claro que isso não abre um precedente para que a gente possa fazer coisas como os índios, né? Mas até mesmo uma questão legal, né? Há direitos, há deveres, há respeitos. Eles estão dentro do Brasil, são brasileiros, mas eles são olhados de uma premissa separada, né? É interessante, né? Exato. Sobre essa questão, você pode até comentar alguma coisa, né, Júnior? É um código moral que todo ser humano tem, né? Nasce, que é a consciência, né? Do certo e errado, é um princípio judaico-cristão, né? Do certo e errado. Toda tribo, todo povo tem essa ideia. Joia. Então tá bom. Alguma pergunta até aí, meus irmãos? Alguma dúvida? Tranquilo? Não. Nenhuma dúvida? Podemos prosseguir? Querem comentar alguma coisa? Pode prosseguir, pastor. Vamos prosseguir. Então, agora, pode ler então para nós, Maísa, esse slide? Só Deus pode superar nosso pecado e possibilitar que nos convençamos da sua existência. Posso sair? Essa é uma frase do nosso querido irmão, autor do livro, Wayne Grudem. Ou seja, mesmo que eu tenha uma concepção filosófica, uma ideia boa, se eu não reconhecer que sou pecador e que ele pode me libertar dessa situação, dessa natureza, a minha clareza não vai me dar condições de superar o pecado, porque é como se literalmente no mundo espiritual existissem leis que atuam a partir de. Então eu posso até ter uma perspectiva desses 4 argumentos filosóficos da existência de Deus. Eu posso ter uma boa perspectiva do argumento cosmológico, teleológico, o ontológico e o moral, mas no momento em que eu também não me coloco como pecador que preciso de um Salvador, o pecado continua dominando. Podem ver, meus irmãos, só no auto-reconhecimento de que somos pecadores e com o arrependimento que a libertação começa em nós e, em virtude disso, tudo que Deus deixou para nós como salvação, novo nascimento, só é a atuação dessas verdades, só começam a nascer em nós e a frutificar em nós por meio da fé e por meio do que? Do arrependimento, né? Então, sem o auxílio divino, nos fazendo entender, e sem que abramos o nosso coração, nos rendendo àquilo que Deus nos esclarece, nós continuamos escravos do pecado, mesmo tendo argumentos filosóficos dos mais brilhantes. Aqui citamos apenas 4, mas poderíamos ter citado muitos outros, né? Continuando aqui, questões da revelação de Deus. Será que podemos realmente conhecer a Deus? E aí? O que vocês acham? Bom, diante de tudo que o senhor já nos tem dito, né? Somente aquilo que ele nos permitiu saber dele, né? Aquilo que foi revelado. Mas acredito que é impossível conhecer Deus na sua plenitude, porque ele não tem fim, né? Eu acho que pela fé eu conheço a Deus, porque Jesus falou, eu tô aqui com vocês, está pedindo para apontar onde está Deus, se eu estou com vocês. Pela fé eu creio em Jesus, então eu conheço a Deus. Ele esteve pessoalmente com os discípulos e falou, não, mostra Deus, mas eu estou com vocês aqui, quer mostrar Deus? Eu sou. Eu cito aquela parte de Coríntios que fala, né, que a gente conhece em parte.
E quando chegar o tempo, a gente vai conhecer como a gente é conhecido também. Exatamente. Exatamente, né? Aqui, irmãos, a gente vai só ler esse slide agora e vamos parar aqui, porque a gente vai pegar um pouco o livro-texto e vai começar a trabalhar no livro-texto, né? Será que podemos realmente conhecer a Deus? Primeira resposta. Deus quis se revelar à humanidade através da Bíblia e ela é a única que nos diz como compreender o testemunho que a natureza de Deus, que a natureza dá de Deus. Ou seja, né, é possível. E a Bíblia vai ser o caminho e a natureza vai ser um segundo caminho, né? E aqui os textos bíblicos. Eu vou parar exatamente nesse slide aqui, porque a partir daqui, irmãos, a gente já vai estar entrando, só para vocês terem uma ideia, no capítulo de número 10. Então, até esse momento que a gente viu, até agora, né, a gente trabalhou no capítulo de número 9, né, a existência de Deus. Então, vamos lá para o capítulo de número 9 do Grudem agora, né, e vamos trabalhar um pouquinho dessa... Aliás, deixa eu só um minutinho. Não. Vamos passar o slide, exato. Aí eu vou parar no final do slide 10, isso. Vou ler esse slide, sim, isso. Era isso que eu tinha separado. Não era só o 9, não. Eu vou ler o slide 10 também. Aí depois que a gente ler o slide 10, da parte 10, aí a gente para, porque aí a gente já vai para outro assunto, tá? Então vamos lá, continuando aqui. Alguns textos que respondem essa primeira pergunta, né? Pode ler para nós, Maís. Segunda resposta. Deus é incompreensível, ou seja, ele não pode ser plenamente compreendido. Né? Ou seja, colocar Deus numa bancada e avaliá-lo é a maior tolice nossa. Por isso que querer mudar a palavra dele e a pessoa dele é a maior tolice nossa. Se ele quis se revelar aos poucos para que nós não nos confundamos, lembra que eu falei de Abraão, que ele poderia, no primeiro bloco eu disse isso para vocês, eu disse, Deus poderia ter revelado tudo para Abraão e ter mostrado tudo para Abraão, ter deixado a Bíblia já... Abraão, está aqui, ó, a Bíblia prontinha para você, esse daqui vai ser o texto, os pergaminhos, lá na frente vai ter uma nova tecnologia, mas não se importe, vai ser folhas, vai ter impresso, mas não se importe. Abraão está aqui, toda a revelação está fechada, tá? Por que Deus não fez isso? Porque o maior propósito divino é se manifestar para cada pessoa, mostrando que ele é presente, que ele é real, e na experiência daquela pessoa ele vai interagindo, e daquele grupo. Podem ver que o que Abraão soube e experimentou, no futuro, outros servos de Deus aprenderam com a experiência de Abraão, mas não passaram por aquela mesma experiência. Pode ver que Davi tem experiências, e Samuel, que Abraão não teve. Pastor, mas então quer dizer que eles são maiores? Não. Esse é um dos mistérios de Deus conosco. Nem tudo o que Deus fez com Abraão, ele vai fazer com Samuel, com Moisés, pelo contrário. Podem ver que as experiências de Moisés são diferentes das experiências de Josué, que são diferentes das experiências de Samuel, que é diferente das experiências de Davi, que é diferente das experiências de Neemias, que é diferente das experiências de Daniel, de Isaías. Por que Deus permite com que cada um tenha uma experiência diferente? O que Deus está se marcando na história da revelação? Ele está marcando o seguinte, olha, eu existo com aqueles que são meus. Eu me manifesto a eles. E como não há robôs, podem ver, irmãos, que uma das coisas que mais me apaixona na Bíblia é isso. Deus se manifesta por meio de grandes homens, mulheres, e ele não padroniza, olha, seja igual a Moisés, seja igual a Abraão, mas eles dizem, olha, lembre-se do seu antepassado, Abraão. Lembre-se do que eu fiz na vida de Davi. Lembra como eu livrei fulano de tal. Considera aquelas lições. Então,
o que Deus estava fazendo durante todo o processo de revelação? Ele estava manifestando que a pessoa dele, como ele gosta de se relacionar, como ele gosta de falar. E por isso que eu disse e afirmo, irmãos, muitas vezes, podem ver, nós estamos fazendo teologia. Eu tenho estudado isso desde os meus 17 anos, eu fiz 52 anos, ou seja, são 35 anos de estudo. 35 anos mergulhando. Claro que eu não fui logo no primeiro ano de conversão para o seminário, mas eu tinha menos de 2 anos quando eu fui para o seminário. Então, são 33 anos de estudo. Esses 33 anos, eu aprendi o que de teologia? Eu aprendi uma fração da teologia. E o que mais? Eu aprendi mais na experiência. Agora, eu vou saber tudo dele? Não, claro que não, não consigo reter. Mas a minha experiência vai poder marcar a minha vida para que eu possa crer cada dia mais nele e melhor nele. Pode ver que a experiência de Wesley não foi a nossa experiência. A experiência de Spurgeon não foi a nossa experiência. A experiência de Calvino e Lutero não foram as nossas experiências. Por isso que a gente também tem que olhar para o nosso momento e trazer para nós não só o conhecimento teológico, o conhecimento da história, o conhecimento da revelação, mas pegar todo esse conglomerado de conhecimento e tentar trazer uma experiência desse Deus onipotente, onisciente, onipresente na nossa vida. Porque Deus, ele será incompreensível no sentido de jamais iremos compreendê-lo totalmente. Mas o pouco que compreendermos dele e o pouco que desfrutarmos dele será o suficiente para que tenhamos vigor, força, energia para nos manter firme na caminhada cristã, no caminho da fé, e fazer com que muitas pessoas sejam também libertas das trevas e sejam fortalecidas. Ou seja, a nossa experiência de hoje vai ser diferente da experiência da igreja daqui a 50 anos, da igreja daqui a 100 anos. Olha, é curioso, irmãos, mas a gente não vai estar aqui, possivelmente, daqui a 100 anos. A não ser que alguém chegue aos 150. Eu, com certeza, estou querendo só mais meus 50. Mas, então, olha como a gente é pequeno. Daqui a 100 anos, está tão pertinho daqui a 100 anos, mas a gente não vai estar aqui. Mas a nossa história, o nosso legado vai poder marcar aqueles que daqui a 100 anos viveram. Se a gente realmente fizer coisas notáveis. Ou seja, não é só o conhecimento acadêmico, mas é a experiência. Então, por isso que eu disse que muitas vezes na nossa vida, a gente vai estudar, vai aprender, mas todo esse aprendizado, se não gerar em nós grandes experiências, eu ouso e afirmo, ele é infrutífero, né? Então, até quero concluir essa fala aqui desses slides, me fez lembrar Spurgeon. Spurgeon, certa ocasião, escrevendo sobre a pessoa de Deus, ele estava dizendo o seguinte, que o apóstolo Paulo, que foi esse homem magnífico, de um conhecimento teológico magnífico e de experiências com Deus assim gigantescas ao ponto de ir para o terceiro céu. Se eu não me engano, ele cita Paulo. Ele fala assim que Paulo, quando viu Jesus e contemplou das experiências com Jesus, ele viu, pelo menos assim, Spurgeon dizia, eu não recordo quem ele disse, mas ele dizia, se não me falha a memória, Paulo, ele dizia que é como se Paulo visse apenas um lado de Jesus, apenas um pedaço da glória de Jesus. Outros irmãos, Spurgeon comenta, eles conseguiram pegar um sininho das vestes de Jesus. Outros conseguiram contemplar um pedaço do cabelo de Jesus. E aí Spurgeon, comentando sobre isso, ele dizia assim, isso já é algo muito grande, você contemplar a face do Deus Todo-Poderoso e poder aprender com Ele. Então, se nós tivéssemos uma vida longeva aos 100, cento e poucos anos, e durante todos esses anos nós extraíssemos as nossas experiências com Deus, com Jesus, com as coisas sagradas, a gente registraria uma fração apenas do que Deus é e do que Deus fez. Mas jamais conseguiríamos descrevê-lo totalmente ou entendê-lo plenamente, porque nós, como seres humanos, somos muito pequenos diante dessa pessoa bendita e grandiosa que é também eterna.
Então, compreendem que Deus se torna incompreensível não porque ele não quis se revelar, mas porque ele é tão grandioso que mesmo que saibamos muito dele, não será alguém como Paulo, que escreverá uma porção de textos sagrados. É claro que não dá para a gente fazer a revelação de novo, mas assim é como Paulo, né? Que pôde conhecer bastante, mas ainda o bastante de Paulo não é tudo. E quando a gente pega cada grande homem de Deus na história da Bíblia, foi bastante, mas ainda não é tudo. Ezequiel foi bastante, mas não é tudo. Isaías foi bastante, mas não é tudo. Abraão foi bastante, mas não foi tudo. Né? Porque Moisés, o tudo está na pessoa dele. Moisés, né? Teve muito contato, né? Moisés foi para ele. Então é isso aí. Ele não pode ser plenamente compreendido, não porque ele não se revelou, mas porque ele é muito maior do que ele se revelou. Tá bom até aí, meus irmãos? Essa ideia de Spurgeon é genial, não? Essa ideia é genial. Por isso, irmãos, olha só aqui. Agora, vamos fazer até uma última defesa aqui. Por isso que ser um ortodoxo, ser alguém que pregue a velha Bíblia, que siga aqueles velhos princípios do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da igreja primitiva, não é pouco, irmãos. Porque mesmo que seja pouco como conteúdo teológico, nunca o será pouco como conhecimento de uma experiência espirituosa. A gente não vai ter vida para viver todas as experiências que os servos de Deus viveram. A gente não teria condições de viver tudo isso. Por isso que, mesmo que como conteúdo, o conteúdo seja aparentemente limitado, na experiência da vida, Deus vai se manifestar para nós no mundo espiritual, nos dando uma compreensão, nos dando um toque, abrindo os nossos olhos, mostrando a sua mão, atuando de forma tão sobrenatural que a gente, eu digo para vocês, e aí onde vem aquele lance de características. Mesmo que eu tenha muita experiência com Deus, eu vou viver aqui 50, 100 anos e ainda assim é possível ter espaço para mais experiência. E é isso que eu digo, a gente não precisa de algo novo. Não precisa de algo novo. Tem muitos que têm mais conhecimento teórico, né? Você está falando. Mas aqueles tiveram uma experiência com Deus, Deus agindo na vida deles, né? Às vezes não teve tanto conhecimento teórico, ficou mais na prática mesmo. Vamos pegar aqui, vamos fazer um case bem rápido, irmãos, das experiências de oração. A doutrina da oração é bem clara. Que tipo de oração existe? Existe oração, intercessão, existe súplica, existe ações de graça? Tá. Vamos trazer na nossa prática isso. Oh, meus irmãos, como é maravilhoso praticar a doutrina da oração. Se eu perguntasse aqui para vocês quais foram as experiências que vocês já tiveram em oração, a gente ficaria a noite toda aqui. Simplesmente em nós 6, que hoje estamos aqui em 6. Cada um iria falar, olha, um dia eu estava orando, eu senti um toque de Deus, Deus tocou nos meus sentidos, ele imprimiu algo, veio uma resposta de Deus, veio... Quantas são as coisas? Somente por causa da oração. Verdade. Um dia eu fui visitado com lágrima, Deus me visitou depois de uma oração, me deu uma cura, a minha oração foi respondida. Vou dar até um exemplo para vocês. Estávamos, certa ocasião, orando por um rapaz, por uma família, e enquanto orávamos, recebemos uma ligação. E foi muito curioso, foi assim que saiu o celular. Lembra? Foi na década de 90. Eu tinha feito o meu pedido lá na Vivo, o meu cadastro, e eu fui contemplado com o celular. Irmãos, foi uma experiência incrível, porque a gente estava orando por uma família, e de repente aquela família ligou dizendo que o parente deles caiu endemoniado. E ali mesmo, com o celular, e eu já chamei a igreja e falei, vamos orar pedindo que Deus liberte esse rapaz. Irmãos,
ali pelo celular, enquanto orávamos. E isso não foi as ondas do celular, porque a igreja apostólica não tinha celular, mas havia libertação de demônios, sem que a pessoa soubesse, porque tinha um Paulo orando, tinha um Pedro orando, tinha uma igreja orando. Lembra da libertação de Pedro, quando ele estava preso, que o anjo vem e liberta? E Pedro vai até a casa e a menina vê Pedro e volta correndo, porque acha que é o fantasma de Pedro. Lembra dessa história? Então, não tinha celular, não tinha nada disso. Aí, detalhe, hein? Quando o texto lá em Atos disse que o anjo pega e acorda Pedro e fala para ele se vestir, para ele seguir, os guardas ficam cegos e os portões se abrem. Portão automático, vemos, tá? Lá no céu tem portão automático, entendeu? Tinha portão automático? Não, mas o anjo fez com que acontecesse. Olha que interessante, né? A primeira menção de portão automático foi os anjos que fizeram. Então, isso daí você vê que a ciência, irmãos, nada mais é do que o descobrir de algo espiritual que já existe, ou físico que já existe, que a gente vai tomar conhecimento. Mas voltando, aí, irmãos, oramos, repreendendo aquele mal, pedimos, né, para Deus ouvir aquela oração, e ali aquele irmão foi orando ali, junto com, era uma família, né, e o rapaz endemoniado, bom, foi liberto aquele demônio pelo poder de Deus, não fomos nós, não fui eu, foi Deus usando a nossa vida. Em 15 minutos, 20, ele chegou na igreja, liberto, entregou a vida dele para Jesus, com uma experiência de oração. Estávamos orando pela família, a pessoa caiu endemoniada, a moça lá, desesperada, ligou para a igreja, atendi o celular, alguém atendeu, não lembro se foi minha esposa, foi uma experiência. Estou contando essa... Você vê, irmãos, sejamos honestos. Só da gente exercitar a oração, a gente vai ter tantos milagres e respostas. E é isso que eu digo, muitas vezes não é conhecer a nova unção, né? Não é conhecer, é se basear nas velhas coisas, porque se Deus deixou um princípio na palavra sobre alguma promessa, aquilo não é velho, aquilo não é novo, aquilo não é do futuro, aquilo é eterno, vai se perpetuar. Então, por isso que nós, ao pensarmos sobre isso, a gente se alegra demais, né? E quando a gente, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, né, em cima dessa fala, Deus é incompreensível, né? Porque ele é maior do que isso. Mas podem ver que um dos nomes de Deus é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Irmãos, acreditar nisso, depender disso, é algo muito maior do que a gente imagina, né? Ele é incompreensível porque ele é muito maior, mas ele se revelou de uma forma para que o compreendamos. Ontem, por exemplo, irmãos, ontem tivemos o culto, nosso querido irmão obreiro Felipe Reis pregou. Ele fez apenas o básico em teologia, o Reis. E eu gosto muito de trabalhar ao lado desse irmão, porque ele tem uma postura muito, muito bonita, uma piedade, ele tem um comportamento, uma prática na igreja e fora da igreja que me admira muito. E ontem ele pregou o Salmo 23. E ele disse o seguinte, que Davi, quando ele escreve o Salmo 23, ele poderia ter dito o seguinte: olha, eu não sou uma ovelha, eu sou um leão, porque eu sou valente, eu destruí Golias, eu venci, etc, etc e tal. Mas não, Davi, ao mostrar que Deus é o pastor e que nós somos ovelha, Davi estava dizendo, eu sou uma ovelha, ele é o pastor, ele cuida de mim. E uma das coisas que ele falou ali na mensagem que marcou muito meu coração foi, irmãos, Davi descansava. Se a gente não está descansando, é porque a gente está deixando de acreditar no Supremo Pastor. A gente está falhando em alguma área na nossa fé. E ali, irmãos, como eu amei essa palavra, porque eu já conheço esse salmo, eu já preguei esse salmo, eu já ensinei, e durante esses dias aqui, principalmente esse último ano e meio sem férias e cansado, uma das coisas que tem sido afetada em mim é o sono. E eu, ali, ao ouvir isso, eu falei, não, eu preciso confiar mais. Eu preciso dormir, eu preciso descansar. Deus vai cuidar de mim. Né? E ali eu fui ministrado como uma ovelha pelo poder da palavra. E eu tive que ser honesto com o meu coração, dizendo, não, eu preciso descansar mais em Deus. Como uma ovelha que é cuidada pelo seu pastor.
Simples assim. Quantas são as vezes na nossa vida eu poderia dar desculpas, não, porque amanhã eu tenho que dar uma aula de teologia, não, porque eu dei ontem, domingo eu prego. Não, esquece, eu não estou dormindo muito bem, ponto final. Por que eu não estou dormindo muito bem? Preciso arrumar minha agenda, preciso arrumar minha vida e preciso confiar mais. Para mim, só esse fato da confiança foi o que ontem eu me fui para a cama pensando nisso. Eu preciso confiar mais. Eu preciso confiar mais. Eu preciso confiar mais. Porque ele é o pastor supremo e eu sou ovelha dele. Ponto final. O que é isso, irmão? Senão a revelação de Deus que nos atinge, né? Agora, ele é um pastor de que forma? Muito maior, é incompreensível. Mas ele se revelou como tal, e isso é compreensível. Tá bom? Beleza? Então vamos continuar aqui a leitura, né? Terceira resposta. Será que podemos realmente conhecer a Deus? Pode ler para nós, Maísa, por favor? As Escrituras nos falam sobre Deus e nos ensinam tudo o que necessitamos saber sobre Ele. Ou seja, é o dilema do pastor. E aí é o dilema da ovelha. E é o dilema de exercitar a fé com o coração inteiro. E é assim que a gente tem que ser, né, meus irmãos? Porque as Escrituras vão falar tudo o que nós necessitamos. A natureza não vai falar tudo. A natureza vai dar pistas. O universo vai dar pistas. Mas as Escrituras falam sobre tudo. É por isso que a gente crê nas Escrituras. E aqui a gente vai agora à questão do ser de Deus. Eu vou parar aqui, irmãos, porque a questão do ser de Deus a gente vai gastar mais tempos, um tempo maior. E aí a gente já vai entrar aqui no próximo capítulo, que seria o capítulo de número 11, né? A questão do ser de Deus. Que Deus, a pessoa de Deus, a gente vai ter essas vamos dizer assim, essas compreensões, né? Seus nomes, seus atributos, suas designações e o seu caráter, tá bom? No slide, a gente vai dar uma pausa aqui. E deixa eu até falar para vocês, a gente vai estar terminando agora a nossa aula. Então, na semana que vem, nós estaremos apenas trabalhando nesses 2 capítulos do livro-texto, que é o capítulo de número 9 e o capítulo de número 10. Então, leiam o capítulo de número 9, capítulo de número 10. Não são muitas páginas, são praticamente 5 páginas, ou seja, pouca coisa, mas é de uma riqueza muito grande. A gente vai ficar, possivelmente, eu deduzo, tranquilamente, o próximo encontro só nessas páginas. Se der tempo, concluímos. Senão, a gente vai só para o capítulo 9 e depois do capítulo 10. E assim, a gente vai com mais... de forma vagarosa. Hoje, eu fiz essa síntese do capítulo 9 e do capítulo 10, então eu já adiantei. Então, eu quero crer que é possível a gente terminar. Mas, como eu disse para vocês, como se tratam de assuntos muito profundos, eu quero poder ir com vocês lendo e tirando as dúvidas para poder fundamentar tudo isso no coração dos irmãos. Tá bom, meus irmãos? Maravilha? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não, pastor, Não? ok. Não, tranquilo. Então, maravilha, meus irmãos. Glória a Deus. Então, né, hoje foi a nossa primeira aula e boa prova para vocês. Sim. Hoje vocês têm que dar o relatório de Entregar. leitura, de entrega até a data de hoje. De hoje a domingo vocês se dedicam naquela prova, entregam domingo para mim. E aí, assim, terça-feira que vem, querendo Deus, damos sequência aqui ao nosso material. Pretendo corrigir tudo na segunda-feira e já dou as notas para vocês e espero que não tenha ninguém de recuperação, né? Ok. Nem de repetência. Beleza. Bons alunos não repetem. Certo, pastor?
Amém. Beleza. Amém. Amém. Então tá bom, meus irmãos. Então, um bom final aí de noite para os irmãos e um excelente final de semana para vocês, tá bom? Amém. Graça e a paz a todos os irmãos. Graça e paz. A todos. Graças Paz e Deus saúde. abençoe. Deus abençoe.